pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para a previsão da terceira semana de setembro de 2019. Se você é novo aqui no canal, dá uma olhadinha lá nas previsões mensais, tá? Já está disponível para todos os signos, pode dar uma olhada no seu signo solar, ascendente e também no signo lunar, tá ok? E se você está sempre por aqui, já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo novamente. E vamos que vamos começar as previsões para o primeiro signo do zodíaco, como sempre, pela ordem, começando com os arianos. Uma carta para essa semana para o ariano que nós temos aqui. Temos o 6 de copas. 6 de copas é uma carta que fala de saudade, né? Aqui. 6 de copas. 6 de copas fala de saudade, de momentos nostálgicos, mas é uma saudade boa, sabe? Pode ver que aqui, ó, são duas crianças, né, brincando. Então pode ser que alguma coisa aconteça essa semana, Ariano, que traga para você uma lembrança da sua infância, da sua juventude, né? Que desperte uma saudade em você. Talvez você receba um telefonema, uma mensagem, talvez você encontre alguém do teu passado, alguém que traga de volta aí, sabe, aquela magia. Poxa, quanto tempo eu não revivia, não relembrava esse acontecimento, enfim. Pode também, se a gente estiver falando de relacionamentos, pode ser que alguém do teu passado te procure essa semana, ou que você encontre a pessoa de repente, mesmo que não seja algo proposital, sabe? Mesmo que você não vá até o encontro da pessoa, de repente você tá andando por algum lugar e encontra com a pessoa, ou recebe uma notícia dela, uma mensagem, mas eu vejo isso, tá? No setor de trabalho, se a gente estiver falando de trabalho, pode ser que você retome um antigo projeto, algo que você gostou muito de fazer, de trabalhar, e que você está novamente aí nessa, sabe? Poxa, acho que vale a pena retomar isso, vou tentar novamente colocar isso em prática. E aí, essa nostalgia, essa saudade de algo que você já fez, volte aí à tona nessa semana, tá bom? Essas são as energias para a semana de vocês, de saudade, de nostalgia. Uma ótima semana, Ariano. Signo de touro, que nós temos para o taurino. A rainha de paus, é isso? Isso. Aqui. Opa. Rainha de paus. A rainha de paus, ela é muito poderosa, né? A rainha de paus, ela tem a força para fazer as coisas acontecerem. É uma rainha, pode ver que ela tá com o bastão aí na mão, né? E ela tem aqui, ó, tá vendo? Fogo, é um naipe de fogo, paus é um naipe de fogo, do elemento fogo. A rainha de paus, ela não é romântica como a rainha de copas, ela não é fria como a rainha de espadas e ela não é lenta como a rainha de ouros. Ela é o oposto de tudo isso. Ela é aquela rainha que ela age, sabe? O que combina muito com ela é a ação, é a aventura, a emoção, sabe? A emoção não no sentido romântico como a rainha de copas, a emoção no sentido do impulso, sabe? De uma aventura, de uma coisa, de algo que ela faz acontecer, tá? Paus sempre vai me remeter, o naipe de paus sempre vai me remeter à ação efetiva, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A rainha de copas, ela é aquela rainha assim. Se tem um trabalho a ser feito, ela não vai ficar sentada dando ordem para as pessoas, delegando o que as pessoas têm que fazer. Ela é a primeira que levanta e vai lá, sabe? Colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser feito isso. Então, Taurino, eu vejo você essa semana com esse impulso de não esperar que nada caia no seu colo. Você vai até a ação, você vai tomar a ação, você vai decidir o que tem que ser feito, sem protelar,
sem ficar esperando que outros façam por você, sabe? Eu vejo esse empoderamento. A rainha de paus, ela é uma rainha muito poderosa, ela tem o poder de decisão e de ação. E eu vejo essa energia muito forte em vocês durante essa semana. Uma ótima semana para você, Taurino. Signo de Gêmeos agora, quem que a gente tem? Eu quero aqui, isso, Gêmeos, opa. Nossa, Cavaleiro de Paus, não, 6 de Paus. Gente, 6 de Paus, essa carta é muito positiva, ela é muito maravilhosa. Essa carta, gente, o 6 de Paus, eu sempre brinco um pouco com o significado de algumas cartas, né? O 6 de Paus é quando, sabe aquele cavaleiro medieval? Quando ele voltava da guerra, da batalha, vitorioso com a sua tropa. Você tá vendo que ele tá aqui, ó, todo triunfante, cheio de bandeiras, ó, até o cavalo dele, tá vendo? É todo pomposo aí, ó. E aqui embaixo a gente tem o povo ovacionando esse cavaleiro voltando aí, vitorioso da batalha. Eu vejo muita vitória para vocês, muita vitória essa semana, seja o que for que vocês estiverem empreendendo, seja no trabalho ou algum projeto, algum estudo, não sei, algum trabalho de algum projeto que você esteja fazendo em parceria com alguém, eu vejo você despontando. E se for nos relacionamentos, também eu vejo vitória, porque naipe de paus fala sobre paixões, sabe? Então eu vejo, Geminiano, você essa semana muito vitorioso e muito confiante, principalmente muito confiante. Só toma um pouquinho de cuidado, porque esse sucesso todo pode te deixar um pouco, eu não diria, não que vai te deixar assim, um pouco vaidoso, mas talvez as pessoas te observem como alguém vaidoso, tá entendendo? Talvez você pode passar essa imagem, não tô dizendo que você é assim, mas você pode passar essa imagem. Não que isso seja uma preocupação para você, né? Mas, enfim, caso você esteja aí num momento um pouco sensível com a opinião alheia, é bom manter um pouco mais de segredo, não deixar muito que as pessoas saibam sobre as suas vitórias. A vitória já é tua, ela já tá chegando, já tá no teu caminho essa semana, tá? Então, comemora. Só isso. Uma ótima semana para você, Geminiano. Signo de Câncer, o que a gente tem pro canceriano? Rei de Ouros, é isso? Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros. Gente, as letras são muito pequenininhas desse deck, eu às vezes confundo, tá? É Cavaleiro de Ouros. Gente, o Cavaleiro de Ouros, ele me fala sobre você buscar a estabilidade, tá? Eu vejo que o canceriano, ele chegou num ponto, num momento em que ele parou de se preocupar um pouco com os outros, né? Eu vejo essa semana você bem focado em você, nos teus objetivos. Olha, eu parei de pensar em mãe, pai, tio, tia, marido, namorado, enfim, qualquer pessoa. Eu tô focada com o meu objetivo, eu tô olhando para onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, tracei o meu caminho, o meu trajeto e eu tô indo lá buscar. Esse é o Cavaleiro de Ouros. Só que o Cavaleiro de Ouros, ele não é muito rápido. Ele não vai assim desembestado. Ele segue cada passo do caminho de forma muito lenta. Ele vai degustando o caminho, sabe como é? Ele vai ali, ó, devagar, ele aprecia a paisagem, ele para, ele recalcula, vê se ele tá no caminho certo mesmo. Então eu vejo assim, essa semana você traçando objetivos e já indo até esse objetivo para buscá-lo, para alcançá-lo. Mas eu vejo que você não está com pressa, não, porque você está muito mais preocupado com a estabilidade, a segurança que esse objetivo vai trazer do que com a pressa em alcançá-lo, tá bom? Uma ótima semana para você, canceriano. Signo de Leãozinho. Chegou a vez do Leãozinho. O que a gente tem para você? 5 de copas. O 5 de copas pode representar aí
que o leãozinho está um pouco chateado com alguma situação, acredito que alguma situação que te deixou decepcionado, tá? Pode ser que você não tenha sido reconhecido. Se a gente estiver falando de uma situação de trabalho, talvez você esperasse um pouco mais. Ou talvez você não esteja percebendo que existem outras situações que podem trazer para você o reconhecimento. Você está esperando por essas taças aqui que estão caídas e não está vendo que tem duas aqui em pé, tá? O trabalho não acabou, ainda tem muito para você conquistar, né? Então não fica focado no que não deu certo, né? Ou que não saiu como você gostaria. Talvez não é nem que não deu certo. Não saiu do jeito que você planejou, mas deu certo de alguma forma. Tanto é que nós temos aqui ainda duas taças em pé, tá? E se estivermos falando de uma situação de relacionamento, de amor, eu sei que nem tudo são flores todos os dias. Essa semana talvez você não esteja na sua melhor semana no amor, mas ainda tem muita coisa boa até o fim da semana para você colher. Pode ser que as coisas não comecem, a semana não comece tão boa, temos aqui as taças caídas, mas ainda tem como salvar a semana, ainda dá para conversar, ter uma DR aí de leve e fazer com que as coisas voltem ao seu estado normal, digamos assim, tá? Tem muito para comemorar ainda, eu acho que é muito mais uma situação onde você se decepcionou mais do que o entorno, tá? Talvez a situação não esteja assim ruim. Você é que não tá conseguindo observar os pontos positivos, tá bom? Uma ótima semana para você, Leãozinho. Signo de quem agora? Signo de Virgem. Virgem, isso. Virginiano, o que nós temos para você? É o 7 ou é o 9? 9 de ouros. As cartas são parecidas. 9 de ouros. 9 de ouros me fala sobre colheita farta, sobre você conseguir muita coisa positiva essa semana. Vejo que o virginiano está trabalhando bastante, está batalhando bastante e está começando já a receber aí os frutos da sua árvore aqui, ó. Tá vendo? Você vai começar essa semana a perceber que o projeto que você já vem trabalhando há algum tempo está começando a te dar retorno. E isso vai te dar ainda mais gás, ainda mais vontade de perseguir esses objetivos, de persistir nesse caminho e trazer ainda mais desses objetivos para a tua vida, tá? Se a gente estiver falando de uma situação de relacionamento, você vai começar a perceber que esse relacionamento realmente está trazendo para você a estabilidade que você estava buscando há algum tempo, né? Talvez você estivesse aí um pouco inseguro, se deveria ou não se jogar, mas aí você começa a perceber, opa, eu acho que é por aqui mesmo que eu posso ficar, tá bom? Uma ótima semana para você, virginiano. Signo de Libra, o que a gente tem para o libriano? Cavaleiro de Paus, é isso? Isso, Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é aquele cavaleiro que ele sai buscando o objetivo dele. Vejo você essa semana de um jeito assim que nada te segura, ninguém te impede de alcançar o que você quer, tá? Se você traçou um objetivo, por exemplo, no trabalho, eu vejo você colocando a mão na massa mesmo no trabalho, você indo a fundo sobre isso. O Cavaleiro de Paus, ele também pode me falar de uma certa impulsividade. Então, talvez você haja no seu trabalho essa semana de uma forma um pouco impulsiva, né? Algumas pessoas podem até achar que você está sendo um pouco precipitado em algumas atitudes, sabe? E talvez você seja mesmo. Você se precipite um pouco em algumas situações. Mas eu vejo você colocando as coisas para acontecer, sabe? E o Cavaleiro de Paus, ele é um cavaleiro também bastante, por ser muito ágil, ele busca resultados rápidos. Então essa tua precipitação inicial, onde as pessoas podem se assustar um pouco, vai começar já a mostrar que os resultados estão ali, sabe? É quando você vai
caçar altura a unha, sabe? Eu vou conquistar o que eu quero, eu vou atrás desse objetivo e ele vai acontecer, porque eu vou fazer com que aconteça, né? Vejo você muito decidida essa semana. E se a gente estiver falando de uma situação de amor, eu vejo você muito afim de conquistar, porque o naipe de paus, ele fala sobre paixões, né? Paixões bem fortes, olha, pode ver que é um cavaleiro bastante sedutor, né? Olha só que bonito, que imponente, né? Que ele é. Então eu vejo que você tá a fim de conquistar. Seja um objetivo profissional, seja uma pessoa, um relacionamento, você tá a fim de conquistar. E você vai, tá? Porque o cavaleiro de paus, ele não volta para trás, ele não volta pro castelo dele com as mãos abanando, de jeito nenhum. E ele volta rapidinho, ele vai e volta rapidinho. Então, essa semana eu vejo mudanças rápidas acontecendo, conquistas rápidas acontecendo. Não são necessariamente conquistas para durar, porque não estamos falando de um naipe de ouros, né? Que fala de estabilidade. Paus é tudo assim, o naipe de paus em geral, ele é muito rápido. Da mesma forma que ele conquista, ele, sabe, ele transforma, ele faz com que as situações aconteçam de forma rápida. Hoje eu quero, amanhã eu não sei se eu quero mais. O importante é, para essa semana você vai atrás de conquistar o teu objetivo. Ponto. Isso é fato. Uma ótima semana para você, Libriano. Signo de quem? Escorpião, né? Isso. Signo de Escorpião que nós temos aqui. O louco. Gente, o louco para Escorpião. Uau! Olha, o louco é uma carta que a gente fala sobre. Ai. Gente, vamos lá. O louco ele se joga, né? O louco ele se joga, ele não fica ponderando as coisas, ele não fica pesando prós e contras, ele simplesmente se joga na situação. O que ele tiver para viver, ele não vai ficar pensando, ah, mas e se? Ah, poxa, e se não der certo? Ah, mas eu não sei, eu acho que não é uma boa. Não, ele não pensa, ele simplesmente se joga. Ele se joga, tá vendo? Ó, tá se jogando aqui. Nos decks mais tradicionais, o louco é aquela figura que ele tá assim na beira do abismo, sabe? Andando despreocupadamente, olhando para cima. Ele não quer saber se ele vai cair no abismo ou se vai ter um riacho lá embaixo, ele não quer saber. Ele simplesmente vai e faz. Ele mete o louco mesmo, entendeu? Ele pode ser um pouco inconsequente, às vezes, dependendo da situação. E é justamente esse o conselho essa semana para você com a carta do louco. Você que é de Escorpião, se você pensa demais para fazer as coisas, se você é responsável demais, se você tem muito cuidado em se machucar ou machucar as pessoas, pede que você haja de uma forma um pouco mais leve, para que você não se preocupe tanto, sabe? Haja de uma forma um pouco mais descompromissada. Não quer dizer que você não vai ter comprometimento com suas tarefas, com suas questões, não é isso. Mas para você não se prender tanto a preocupações, a exageros, sabe? De repente você deixa de viver situações porque você é responsável demais, porque você pensa demais nas consequências. O louco essa semana te pede justamente isso. Não fica pensando tanto nas consequências dos teus atos, ou da tua falta de atitude, dependendo da situação, você acha que você não deve agir e você acha que você tem que ficar quietinho só olhando as coisas acontecerem, também, não agir também é uma ação, né? Então, só foca nisso, não se preocupa tanto, deixa as coisas fluírem de uma forma um pouco mais leves essa semana, tá? Não se preocupe tanto com as consequências e nem tome tanto a responsabilidade de tudo que acontece para cima das suas costas. Você não é responsável por tudo e nem por todos, ok? Uma ótima semana para você, Escorpião. Signo de Sagitário, o que nós temos para o Sagitariano? Valete de ouros, é isso? Isso, valete de ouros. Agora eu consegui enxergar. Gente, o valete de ouros, ele me fala sobre
Ah, pode me falar sobre mensagens, tá? Pode me falar sobre notícias chegando, notícias, é, assim, mais ou menos assim. As notícias, normalmente ligadas ao Valete de Ouros, estão relacionadas a trabalho, a valores, a finanças, tá? Então, de repente, se você está aguardando aí uma resposta de uma entrevista que você fez, pode ser que você receba uma mensagem positiva, tá bom? Essa semana, de uma contratação. Se você está aguardando uma promoção, tá? No teu trabalho, pode ser que essa semana você receba também. E se a gente estiver falando de relacionamentos, como é um naipe que fala sobre estabilidade, talvez você receba uma proposta de algo mais estável, vai. Vamos supor que você está só ficando aí com a pessoa, né? Com o teu crush, a pessoa com quem você se relaciona. E aí vocês estão ficando, estão num momento assim um pouco descompromissados e tal. E aí o Valete de Ouros traz para você uma proposta, um convite. Escuta, o que você acha da gente levar isso um pouco mais a sério? Ele busca segurança, né? Embora seja o Valete, então ele seria o início de algo mais sólido, o início de algo mais estável. Então, estuda com calma essa possibilidade, porque por se tratar de um valete, embora ele seja o mais maduro dos valetes, ele é ainda imaturo por ser um valete, tá bom? Mas fala de estabilidade. Então, meu amor, se prepara aí para propostas que possam acontecer essa semana, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Signo de Capricórnio, o que nós temos para o capricorniano? O Rei de Ouros. Ao contrário do Valete que acabou de sair para o Sagitariano, o Rei de Ouros ele já é mais maduro, né? Ele já fala sobre, ó, tá vendo? Ele tá sentado já no trono dele, ele já tem uma estabilidade. A gente tá falando aqui de alguém que já tem, digamos, uma certa estrutura na vida. O Rei de Ouros pode representar uma pessoa essa semana com quem você pode conversar e que pode te trazer muitas sugestões com relação à sua vida profissional, com relação à sua vida financeira, tá? O Rei de Ouros é alguém bastante experiente, é uma pessoa muito bondosa e que gosta de aconselhar. Então fique atento se você encontrar com alguém essa semana aí, ou de repente um pai, um tio, alguém que tem bastante experiência de vida, talvez um chefe, ex-chefe, alguém que possa te trazer aí várias informações sobre a sua vida financeira, sobre trabalho, tá bom? E pode representar também como um evento, como uma situação, pode representar você agindo de uma forma mais madura e buscando objetivos sólidos para sua vida, tá? Talvez você estivesse aí vindo de um momento achando que as coisas não estavam muito estáveis para a sua vida financeira e você descobre essa semana uma forma, uma maneira de se estabilizar, de trazer essa segurança, isso que você está já buscando há algum tempo, essa segurança financeira que você está buscando há algum tempo, pode ser que você consiga essa semana a chave, a solução para isso tudo que você já está buscando aí, para esses objetivos que você está achando que está demorando um pouco demais para chegar na tua vida, tá bom? Signo de quem agora? Aquário. O que a gente tem para o aquariano essa semana? Vamos ver aqui, Aquário. O pendurado. Aquariano está se sentindo aí estagnado, né? Tá se sentindo estagnado, tá achando que as coisas não saem do lugar, que por mais que você mude a forma de observar a situação, nada acontece. Porém, esse momento de equilíbrio é necessário. Você precisa se equilibrar, aquariano. Você, por mais que você esteja olhando a vida de outro ângulo, você não conseguiu ainda entender o que é que não está dando certo, onde é que você está errando, né?
você ainda não conseguiu as respostas necessárias. É necessário que você ainda estude um pouco mais, para que você aguarde ainda um pouco mais as situações da sua vida se estabilizarem. O enforcado, ele fala de sacrifício. Você sente no fundo que você está se sacrificando, se auto-sacrificando nesse momento para o futuro, para o seu futuro, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma situação de trabalho, talvez você sinta que você ainda não está no momento certo, colhendo os frutos do teu trabalho ainda, você está se esforçando mais do que as coisas estão acontecendo, né? Poxa, eu me esforço tanto e não estou vendo tanto retorno. Eu me esforço tanto e as coisas ainda não estão acontecendo como eu estou planejando há tanto tempo, esses objetivos não chegam nunca. É necessário que você observe ainda um pouco mais essa situação desse ângulo desconfortável. Seria muito mais confortável assim. Mas a vida quer te colocar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, para que você possa observar, entender e aceitar que nem sempre as coisas são do jeito que você quer, tá bom? Talvez o que você julgue que é o melhor para sua vida nesse momento seja um julgamento precipitado, tá? Não é isso que a vida quer para você, não. A vida quer coisa muito melhor. Então você talvez tenha que ter um pouquinho mais de paciência para esperar isso chegar. Quais são as lições que você está aprendendo nesse momento de autossacrifício, né? O que você precisa aprender com isso, com esse ponto onde você chegou e aonde parece que está tão difícil de sair? É mais ou menos assim, eu não sei como eu cheguei até aqui e agora eu não sei como eu faço para sair. Confia na vida e observe os detalhes. Não vai demorar muito não, tá? É só mais essa semana. Uma ótima semana para nós, aquarianos. E fechamos com o signo de Peixes. O que a gente tem para os piscianos? O Hierofante. O Hierofante ele fala sobre algo que não está de acordo com o teu pensamento. Tem alguma coisa aí que não está muito feliz, né, Pisciano? Você não está feliz. Você está achando que as coisas não estão acontecendo de acordo com a tua ética, com a tua moral, com a tua forma de ver, de enxergar, né? Talvez você esteja aí recorrendo à ajuda espiritual para conseguir entender esse momento da sua vida que você está passando, né? O Hierofante, que também é chamado de o Papa em alguns decks, ele tem uma ligação espiritual muito forte, uma moralidade muito forte. Ele gosta de fazer as coisas certas, ele é um personagem que se compromete, né? Ele é muito comprometido com as coisas com as quais ele está envolvido. E eu vejo você no momento onde você está se sentindo dessa forma, você está comprometido, você coloca a tua moral, a tua espiritualidade nessa situação, mas te incomoda ver que as pessoas ao seu redor não estão sendo recíprocas com esse mesmo comprometimento que você, né? Talvez as pessoas não se comprometam da mesma forma que você com o trabalho, né? Talvez não observem a mesma ética que você observa para realizar um trabalho. Se for numa questão relacionada a relacionamentos amorosos, a mesma coisa. Talvez você esteja se entregando demais e levando com muita seriedade algo que o outro não está levando tão a sério quanto você. Então, talvez seja aí o momento de você se recolher um pouquinho, meditar um pouquinho sobre isso antes de tomar alguma decisão. Mas vejo que essa semana talvez você tome alguma decisão com relação a esta situação aqui, tá bom? Onde você está acessando aí a energia do Papa, do Hierofante. Tá bom? É isso. Essas foram as previsões para essa semana. Eu espero que vocês tenham todos uma ótima semana e a gente se vê novamente na próxima segunda. Um beijo para vocês.